Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Marilene Lopes, sou aqui do canal Artesanatos e Plantas, né? Passando aqui para comentar um assunto, né, que está sendo muito comentado aí na internet. Eu costumo esperar, eu assisto os vídeos primeiro dos meus amigos, dos canais que eu sigo, para depois eu estar comentando, né? E queria cumprimentar todos vocês nessa noite, pedir que Deus venha abençoar a vida de todos, né? Sabemos que para nós que servimos a Deus, né, e que acreditamos, né, no Evangelho de Cristo, está sendo dias difíceis. Eu sempre falo assim, eu não vou mais falar sobre esse assunto, vou continuar mostrando meus vídeos que eu gravo, assim, sobre plantas, às vezes sobre viagem, posto vídeos da minha filha. Mas tem assuntos que são importantes, irmãos, de ser abordados, porque a gente vê a dificuldade de muitas pessoas, né, em entender o que está acontecendo. Eu confesso para vocês que sobre o assunto aí da IPDA que está acontecendo com a Léa Miranda, né, com o seu sobrinho, né, o Davi Miranda Júnior, é um assunto triste, né, um assunto que não é muito agradável, né, para a gente estar falando, mas um assunto que não me surpreende de forma alguma, né. Eu fico triste, porém não me surpreende, porque são coisas que eu já vi acontecer há muito tempo. A diferença entre o passado e hoje é que hoje as pessoas têm meios, né, para falar, as pessoas estão sendo encorajadas. Tenho certeza que por permissão de Deus, porque tem pessoas que falam assim, gente, não pode, porque a Bíblia diz que daquele por quem vem o escândalo. Irmãos, não é de quem fala sobre o escândalo, é quem comete o escândalo, né? Eu, por muitos e muito tempo, assim, eu não entendia. Passei por momentos difíceis, como pessoas que eu conheço também, de ver coisas, de suportar, de saber que aquilo não era certo, eu ter que aguentar, porque as pessoas me falavam pra gente que não podia falar, porque senão ia escandalizar o Evangelho de Cristo. Quando hoje eu entendo diferente, que quem está trazendo o escândalo, irmã, é quem está fazendo as coisas erradas, né? E se nós acobertarmos, irmãos, tantos erros que acontecem, a gente se torna cúmplice, né? Não foi o próprio Jesus que falou, né? Conhecereis a verdade. Não é assim que as pessoas usam aí os versículos da palavra de Deus, né? Pessoas que mentem 24 horas, né? E usando os versículos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, tá difícil, irmãos. Eu fiquei analisando esse caso, ouvindo as pessoas comentarem, né? Então, eu prefiro ver as coisas à luz da palavra de Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, Deus já me deu o privilégio de ler a sua palavra quando mais nova, né? Hoje eu leio, mas já não tenho mais a visão que eu tinha antes, né? De aprender da sua palavra e analisar muitas e muitas coisas que estão acontecendo, né? E a gente pode ver, eu, irmão, falo sem medo de errar, que muitas e muitas coisas estão acontecendo por conta de dinheiro, poder, status, né? Fama. E é triste porque a gente vê que não são lutas pelo Evangelho de Cristo, por salvação de almas.
São lutas por status, por dinheiro e poder, né? É o que está acontecendo muito hoje. A gente vê ali uma tia brigando com o sobrinho, a sua irmã defendendo o filho, né? Que no caso seria a Leia, naquela luta. E a Débora defendendo seu filho. Eu quero contar para os irmãos que eu, quando morava em São Paulo, visitei muitas e muitas vezes a igreja Deus é Amor. Ia na sede, eu achava muito bonita aquela igreja. Tive assistindo alguns cultos com o pastor Davi Miranda, né? O saudoso pastor Davi Miranda. E hoje, irmãos, eu vendo essa situação, eu me entristeço, porém nada mais me surpreende. Infelizmente é isso que eu tenho para falar para vocês. Nada mais me surpreende, nada mais. E quero falar para vocês que, infelizmente, isso é só o começo do que vai acontecer, né? Você pode até dizer, não, mas vamos orar para que isso não aconteça. Irmãos, tem que se cumprir a palavra de Deus, né? Tem que se cumprir. Tem que se cumprir aquilo que está escrito. E a gente está vendo, ontem, quando eu vi a irmã falando sobre maçonaria na igreja, sei que muitas pessoas ficaram surpresas e outras não. Porque todas as pessoas assim que vivem no meio sabem que essas coisas, irmão, infelizmente, estão entrando nas igrejas. A maçonaria está entrando na igreja. Porque os homens se corromperam por conta do dinheiro e do poder. Você vê as pessoas quando chegam lá em cima, que conseguem entrar naquele meio lá da política, eles não querem mais sair de lá, né? Não querem mais sair. Então é um meio que está atraindo muitas pessoas, né? Muitos evangélicos. Irmãos, eu na última eleição eu ouvi algo de alguém que me entristeceu muito. Eu não queria nem falar de política aqui, mas só vou dar um exemplo de como as pessoas querem estar nesse meio e como a gente escuta coisa que nos entristece. Alguém falou para mim, né, de uma forma assim, que a coisa mais fácil do mundo seria alcançar os evangélicos, porque você só precisa de uma coisa, você só precisa convencer o pastor. Você convence o pastor e o pastor convence as ovelhas. E eu fiquei triste, irmã, porque eu sei que não são todos os pastores, não são todos, né? Não são todos os pastores que fazem isso. Mas alguém pode dizer assim, que eu estou defendendo porque eu tenho um irmão pastor. Não, não é por isso não, irmã, porque eu sei que tem outros pastores que são homens de Deus de verdade. Mas a gente sabe que uma boa parte já estão indo por esse caminho. E é muito triste. E quando a Leia falou sobre a maçonaria na igreja, muitas pessoas podem pensar que ela está querendo se defender. Irmãos, eu sei que não é, porque essa é uma história que vem sido assim comentada há muitos tempos, irmãos, que se falam isso. Eu lembro de uma irmã que orou e ela orava, e muitas irmãs de oração que falaram que isso realmente ia acontecer. Por causa de quê, irmão? Por causa de poder, status, por causa de dinheiro, né? Então, a gente sabe que isso realmente acontece. Não é todas as igrejas, não são todos os pastores, mas a gente sabe que, infelizmente, você olhando para aquela briga ali, né? A gente sabe que ali envolve muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo, né? É tão triste ver ali uma família sendo dividida, né, irmãos? É muito triste. Mas isso é permissão de Deus. Essas coisas precisam acontecer para abrir os olhos de muitas pessoas
que começa a endeusar homens, irmãos, a tua confiança tem que ser em Deus, a minha confiança tem que ser em Deus, que é o único que não vai nos decepcionar, né? Mas o homem, ele é falho, o homem, ele é fraco. E qualquer um de nós estamos sujeitos a errar. Então, que nós possamos depositar nossa confiança em Deus. Porque hoje muitos e muitos estão aí em frente de trabalho, não por conta de alma, irmãos. Não por amor ao Evangelho, mas porque quer ter status. Porque sabe que é uma maneira fácil de você chegar em alguns lugares, né? Por exemplo, no meio, né, de pessoas poderosas. Mas eu não gosto de falar, não quero de jeito nenhum. Meu canal não vai entrar por esse lado, né? De falar aí de política, que eu nem gosto mesmo de comentar aqui. Mas a gente sabe que muitos e muitos entraram por esse meio, né? E chegaram em lugares altos, hoje andando com pessoas poderosas, né? Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os discípulos, era um povo separado, os discípulos de Jesus eram separados, né? Eles não estavam nesse meio, nessa briga. Não, irmãos, era diferente. Então, é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. O que está acontecendo com a família Miranda não me assusta. Não me surpreendi com isso de forma alguma. Fiquei triste, porém não fiquei surpresa, porque eu acredito que muitas e muitas pessoas já vinham, né, de algum tempo, vendo a diferença na igreja, né? Muitas pessoas já vinham vendo que as coisas estavam mudando, né? Mas o que nós podemos fazer, irmãos, é orar, né? Fico triste, sim, porque eu sei, irmãos, o que é passar injustiça, eu sei o que é passar abandono dentro de igreja, né? Eu sei o que é isso. Porque se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse base bíblica, eu nem pisaria em porta de igreja, passaria em porta de igreja alguma. Mas eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. O meu alvo é a minha salvação. Então, você tem que pôr na sua cabeça que você vai ter muitas e muitas decepções. Você que acredita no Evangelho, você vai ouvir muitas coisas ainda daqui para frente. Vai ouvir muitas e muitas coisas, né? Porque hoje tem aí o celular, as redes sociais, e as pessoas divulgam mesmo, né? Eu quero falar para vocês que eu vivi uma situação numa igreja de uma pessoa que ela era casada com um jovem, né? E ali todo mundo sabia, e ela contava em alto e bom som que ela não queria tocar aquele casamento para frente, mas que ela só separaria daquele jovem quando ela conseguisse tudo que ela queria, né? E tinha pessoas lá dentro que sabiam da situação, a liderança da igreja sabia. E um dia esse jovem passou por uma decepção muito grande, e a pessoa mesmo chegou e pediu para que ele fosse embora, e ele foi. Só que ainda faltava algumas coisas para ela conseguir. Então, ela sabendo que a preocupação da liderança da igreja não era com a vida da pessoa, e sim com algum prejuízo que viesse para a igreja, ela foi até a liderança da igreja, e ali ela falou que aquele jovem tinha abandonado ela, que tinha deixado ela. E eu fico pensando, irmãos, porque esse povo diz que ora, que Deus revela, que Deus mostra, né? E de repente aquela menina conseguiu fazer com que a liderança da igreja fizesse com que o jovem voltasse. Ele chegou lá e ele falou assim, que se ele não fosse e voltasse até lá e pedisse perdão para ela,
que ele nem entrava mais na igreja, né? E eu fiquei ali pensando, porque aquele menino estava correndo até algum risco, né? Resumindo a história, ele voltou e ela fez ele comprar as últimas coisas que ela precisava. E quando ela terminou de conseguir tudo aquilo que ela queria, ela mandou aquele jovem embora, né? E pastores da igreja sabiam. Então, estou contando isso como exemplo, irmãos, porque você pode dizer assim: ah, mas a liderança da igreja não sabia, mas os pastores não sabem. Mas, irmãos, isso todo mundo sabe, né? A liderança da igreja toda sabe de todas as coisas. E o que aconteceu foi que aquele jovem foi lá, perdeu tudo que ele tinha. Para quê? Para salvar a honra da igreja. E quando ele foi para o mundo, ninguém foi ajudá-lo. Ele saiu sem nada, decepcionado, e ninguém foi ajudá-lo, né? E a liderança sabia, né? Sabia. Não era questão de dizer revelação, não. Ela contava para todo mundo, né? E alguns pastores sabiam. Então, o que eu quero dizer para você com esse caso é que escândalos virão. O que acontece é que as pessoas agora estão expondo nas redes sociais, né? Contando nas redes sociais. Eu até saí um pouquinho do assunto, irmãos, porque tem coisas que a gente tem que falar como exemplo para as pessoas. E eu sabendo de tudo isso, irmãos, mas eu não era da liderança. Então, o que acontece muito hoje é assim: você sabe de muitas coisas, mas você não pode falar, porque vão dizer que você está em rebeldia. E por esse motivo que as coisas acontecem. Porque quando chega a mexer, que as pessoas acham, não, agora vão tirar a minha boa vida, né? Eu não vou mais ter aquela vida de luxo, irmãos. Aí as pessoas mostram quem realmente são. Existe luta por dinheiro, existe luta por status, existe luta por poder. Quando nós deveríamos estar brigando, né? Defendendo a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo na igreja, na IPDA, né? Igreja do missionário, né? Eu fico assim pensando, a igreja pentecostal Deus é Amor, que já foi uma igreja de exemplo, né? Já foi exemplo muitos e muitos tempos. E hoje a gente vê isso. Só que eu quero falar para você que não é só na igreja Deus é Amor. Você não sabe, né, o que acontece, né? Infelizmente, em várias igrejas. Mas a direção, ela sempre está intacta. O membro é quem acaba sofrendo. E eu tenho certeza que tem muitos membros da igreja Deus é Amor que agora está sofrendo por ver essa situação. Mas eu quero falar para você nessa noite que isso que está acontecendo é só o começo. Porque, como já foi falado por muitas e muitas pessoas, Deus ele vai começar, irmãos, a balançar a figueira. E os frutos podres vão cair, né? Os frutos podres estão começando a cair. Eu fico triste de falar nesse assunto, não gostaria de estar falando nesse assunto, mas surpresa? De jeito nenhum. Nunca eu vou me surpreender, porque eu já vi, vivi e ouvi certas coisas que se eu não tivesse base bíblica, se eu não fosse conhecedora da palavra de Deus, se eu não tivesse certeza daquilo que eu acredito, eu hoje, irmãos, estaria longe de passar numa porta de igreja. Só que eu
Aprendi que eu só tenho que confiar, depositar a minha confiança em Deus, né? O homem é falho, fraco, e muitas das vezes são perversos e cruel com as pessoas, com os membros, com os humildes. Pessoas que sofrem decepções, né? E aí a gente vê essa briga, essa luta, e é muito triste. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã eu vou gravar um outro vídeo. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo à noite porque aqui tá calor. Eu estou com o ventilador ligado. Me perdoe se o som estiver baixo, tiver barulho, né? Mas de uma coisa você pode ter certeza. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar contando aqui para vocês algumas coisas, irmãos. Para que quando vocês verem o que está acontecendo, não se entristeça, porque Jesus nos falou que quando essas coisas estivessem acontecendo, era para nós nos alegrar, porque estaria próximo o reino de Deus. Então vamos nos alegrar. É triste, não estou feliz, creio que ninguém está feliz com isso, né? As pessoas que realmente amam o Evangelho de Cristo não estão felizes com isso. Mas isso está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Então, confia só no Senhor, né? Confia no Senhor, porque Ele é a resposta para todos os nossos questionamentos, né? Ele é a solução para todos os nossos problemas. É Ele quem cuida de nós. Ele que nos ajuda a passar por esses momentos difíceis. Então, a colocação que eu fiz daquele jovem foi somente para explicar para você que muitas dessas coisas acontecem, né? Porque muitas das vezes os líderes não estão preocupados com almas, estão preocupados se aquilo vai ter prejuízo para eles, né? Porque se estivessem preocupados com almas, não estaria nessa briga, estaria resolvendo as coisas entre eles, né? De uma maneira diferente, né? Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e a gente vai ter mais conversas sobre esses assuntos. Tem um assunto que eu vou falar no próximo vídeo que vai balançar, né? Pessoas vão se sentir, eu não sei se ofendida, mas talvez não vão gostar, mas eu vou falar, irmãos, né? Porque a gente tem que abrir a nossa boca, não podemos nos acovardar, irmão. Não, nós temos que falar, né? Falar a verdade. Então, fiquem todos com Deus e que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Compartilhe o vídeo, se inscreva, né? Vou estar muito feliz de ter você aqui no meu cantinho. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.